Pessoal, boa noite. Estamos aqui, eu e Sidney Fratini. Sidney Fratini foi meu professor, né? O primeiro assessment comportamental que eu aprendi foi com ele. Foi meu mentor. Nos primeiros atendimentos, eu ligava para ele, marcava dele me ajudar, né, a fazer as leituras. O primeiro mapa de equipe também, né, o primeiro projeto que eu vendi de assessment de cargo, né, também foi uma pessoa que você foi muito importante para mim, sabe? Eu sou muito grata a você. Enfim, ele vai se apresentar, mas eu quero agradecer a tua disponibilidade de estar aqui, a tua generosidade, tá? E a tua sabedoria, que eu tenho certeza que vai trazer assim muitos insights para as pessoas que estiverem aqui com a gente. Renata, Guimarães Rosa disse uma coisa muito interessante. Ele disse que mestre é aquele que, de repente, aprende. E eu aprendi muito com você, aprendi muito com a prática que você me trouxe para a gente poder trabalhar junto. E eu não tenho a pretensão de ter sido seu mentor, não. Eu fui seu parceiro de alguns entendimentos, alguns debates a respeito de trabalhos que nós estávamos fazendo, afinal de contas, e é uma honra estar aqui com você hoje e com os teus seguidores, com os teus acompanhantes, com todo mundo que está assistindo essa live. E eu me sinto assim, nas nuvens, né? Porque estar com você, estar nessa live com os seus seguidores, que só isso já atesta a qualidade das pessoas que estão assistindo. Então, primeiro de tudo, eu queria falar boa noite para todo mundo, desejar saúde, que é o que mais nós precisamos, e paz. Então, paz, amor, saúde para todo mundo, e talvez a gente possa discutir alguma coisinha aqui que interessa e que possa dar algum insight para alguém poder melhorar a sua vida e melhorar a vida do outro também, né? Contribuir para melhorar a vida do outro também, que é o nosso papel. Você sempre teve esse papel, e eu também, e foi aí que a gente se encontrou, no caminho da melhora de todo mundo. Verdade, é verdade. Bom, então aqui hoje a gente vai estar discutindo um pouquinho, né, de como é que o comportamento ele pode trazer brilho para o talento, trazer forma para o talento. E eu queria que você, que é expert master nesse assunto, falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, o comportamento realmente é o talento, né? Ele lapida o talento. Muitas pessoas, por uma falta de autoconhecimento, elas não conhecem as suas possibilidades, a sua natureza, não conhecem o seu talento. Talvez a gente não esteja dizendo aqui do talento de uma genialidade como de um Mozart, que aos 4 anos de idade compunha sinfonias, ou de um Einstein, ou de um Leonardo da Vinci, que séculos atrás projetou o helicóptero, né? Que era uma coisa assim absolutamente impossível. A gente não está falando desses gênios da humanidade, nós estamos falando de como nós podemos aproveitar melhor a nossa vida. Comportamento, ele é o estilo de ser da pessoa, e como nós estamos falando aqui, numa perspectiva pessoal, sim, mas também profissional, é o temperamento que a pessoa exibe que a faz ser mais afeita a algumas atividades do que outras. Algumas pessoas, por exemplo, elas fazem as escolhas porque elas pensam que elas não têm escolha e têm uma opção apenas, né? Mas o que é importante a gente entender é que quanto mais a pessoa se conhecer qual é a sua tendência comportamental, que pode mudar, que pode se desenvolver em alguns aspectos, em outros talvez exija mais esforço, mas
o talento, como você disse, realmente ele lapida o talento. O comportamento, ele lapida o talento, porque ele torna o talento muito mais brilhante. Às vezes a pessoa é como se fosse uma pedra bruta, e com autoconhecimento ela sabe exatamente onde mexer, não para ser o que ela não é, mas para fazer com que as pessoas, ou para fazer com que ela se mostre para as pessoas como muito mais produtiva, muito mais contributiva para a sociedade. Comportamento é isso, a gente não vai entrar em teorias do comportamento, né, de fundo psicológico mais profundo, mas é o estilo de fazer as coisas, é como eu prefiro fazer as coisas. Às vezes, uma pessoa é colocada numa posição, ela é muito introspectiva, e ela é colocada numa posição de exposição constante. É muito provável que ela perca a produtividade ou que ela se estresse em algum momento. Ou então o contrário, né? Uma pessoa muito comunicativa, muito... Já pensou, você, que é uma pessoa tão comunicativa, tão simpática, tão bonita, já pensou, eu coloco você para fazer planilha o dia inteiro numa sala fechada. Você pode aguentar no começo, mas depois eu acho que a situação não vai se sustentar. Olha, então, comportamento é isso, é como as pessoas fazem. Deixa eu comentar duas coisas que você falou, essa coisa da pedra bruta, né? Eu me chamo assim, né? Eu fui uma pedra bruta que hoje está em lapidação. E eu sou produto, né? O autoconhecimento que eu comecei quando eu comecei a estudar. Eu sempre trabalhei na área de projeto, né? Então, fui gerente de projeto, fui PMO, implantei PMO, criei metodologia de projeto e eu sempre lidava, né, com equipes. E por isso eu descobri o coaching como uma ferramenta de desenvolvimento de pessoas e de equipe. Então, eu fui fazer para aumentar meu repertório. E foi muito interessante porque o coaching me provocou essa exploração, essa autoexploração, esse autoconhecimento. E aí, eu tive muito problema de feedback de forma, de ouvir assim, Renata, você tem razão, mas a forma como você falou, a forma que você escreveu esse e-mail, a forma como você escreveu essa ata, né? Aí eu falei, cacete, aquela coisa, aquele forma, a forma de raiva dessa palavra. Mas foi exatamente quando eu aceitei esses feedbacks, né? E que eu olhei para mim, eu vi que eu podia dar forma para aquilo, né? E eu queria me melhorar como pessoa, porque no momento em que eu não dava forma, em algum momento, eu agredia a quem estava recebendo aquilo. E eu não queria isso para mim, e eu não queria isso para as pessoas. Quando eu me abri para me conectar mais com outro ser humano, de verdade, não pensando em mim, mas pensando em ser uma pessoa melhor, eu ser mãe foi fundamental, foi aonde eu fiquei com fome de me tornar uma pessoa melhor para poder formar uma vida. Tá? Olha, então, assim, isso que você está falando é de uma beleza assim, incrível, né? É de uma beleza incrível. Eu acho que você, se você ainda está em lapidação, você já se lapidou muito mais do que pensa, né? Porque você já contribuiu, e eu vi isso. Não estou te elogiando, não, mas eu estou dizendo o que é verdade. Você já contribuiu para a felicidade de muitas pessoas, de muitas, muitas pessoas. E quando você diz que em algum momento você descobriu que a forma era importante e que a forma estava errada e o feedback vinha da forma, a gente está muito acostumado com o conteúdo. O que importa é o conteúdo. Eu aprendi uma coisa nesses anos todos, sabe, Renata, que é o seguinte, você pode falar qualquer coisa para uma pessoa. Depende da forma como você fala. Você pode dar um feedback o mais contundente possível, mas se você tiver a suficiente delicadeza, a suficiente diplomacia e efetivamente falar a verdade, claro, sempre, né? Mas se você usar a forma correta, é quase certo, né, que você vai
atingir o teu objetivo, o sucesso naquele empreendimento. Muito bom ouvir isso de você. Eu concordo. Então, assim, foi muito importante. Então, eu quero sublinhar aqui, porque a gente fala muito, esse espaço é um espaço de conversa informal, onde a gente traz pessoas que dominam assuntos relacionados ao desenvolvimento humano e liderança, justamente para dentro das histórias de vida da gente, a gente conseguir fazer com que as pessoas enxerguem aquele conceito aplicado, né? E o ser humano, ele aprende, né? Com as histórias reais, porque as histórias reais emocionam, tocam, e a gente aprende sentindo. A gente não aprende... São as que importam, né? Então, assim, eu acho que foi muito oportuno, assim, a gente ter feito essa resenha hoje, seguida de uma resenha que a gente fez na semana passada, que falava sobre empatia. Que empatia é sentir com o outro, né? E é ter esse comportamento de conexão com outra pessoa. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Olha, cada um tem o direito de ter o estilo que quiser, né? Ou que a providência divina o dotou, né? Então, algumas pessoas são mais agressivas, algumas pessoas são mais objetivas e tudo mais. Outras pessoas são mais relacionais, mais gregárias, mais comunicativas, persuasivas, etc. Outras pessoas são mais quietas, são mais estruturadas, ponderadas e etc. E outras são mais críticas, mais analíticas, etc. Cada um desses componentes está presente em todos nós. E quando a gente quer fazer uma conexão, o nome do jogo, sabe, Renata, eu acho que é respeito. Se eu respeito como o outro eu tenho muito mais chance de chegar ao seu coração, à sua mente, para que ele possa me enxergar também com os meus pontos de vista e ver como eu posso contribuir para melhorá-lo, e eu também ter a humildade de aprender com ele e poder melhorar também como pessoa. Você só faz conexão efetivamente se você se conhecer e se você procurar entender o outro dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, porque a gente é muito julgador, sabe? E essas ferramentas que a gente usa, que você mencionou no início, elas não querem julgar ninguém e nem rotular ninguém. Elas querem contribuir para que a gente identifique esses temperamentos, esses 4 temperamentos que eu mencionei, e que a gente possa fazer com isso um desenvolvimento das pessoas, da gente mesmo, e fazer essa conexão de uma forma muito mais polida, de uma forma muito mais construtiva para todo mundo. É isso aí. A gente tem uma pessoa que vai entrar aqui, que a gente entrevistou, eu e Sandra Portugal, a gente entrevistou uma pessoa que trabalhou conosco na Oi, e ele tem, assim, uma história de vida muito inspiradora para a gente. Daqui a pouquinho a gente vai chamar, é o Ricardo Fusquilo. E você conheceu também um pouquinho dele, que eu dei uma tive o prazer de conhecê-lo, a honra. E assim, ele é uma pessoa que ele tem uma força mental, né, muito grande, assim. Ele tem, e ele, no comportamento dele, ele cria oportunidades para a vida dele que para muitas pessoas seria muito difícil, né? E para ele não. O cara não tem limite pro cara. Né? Então, assim, o que leva uma pessoa a ter uma atitude vítima e protagonista? Olha, eu costumo dizer o seguinte, às vezes a pergunta vem, né, de uma outra forma, ela diz assim, o que é preciso para ter sucesso? O que é preciso para a gente não ser vítima e ser protagonista? Mais ou menos isso. E eu digo, olha, resiliência e autoconhecimento. Por quê? Porque a gente está num momento extremamente turbulento, cada um isolado, né? A gente não sabe até quando vai isso, na verdade.
E muita gente se sente vítima dessas circunstâncias todas que nós estamos vivendo nesse momento, né? Agora, quando você acrescenta o protagonismo, eu acho que completa o que eu chamaria de tríade do momento atual: o autoconhecimento, a resiliência e o protagonismo. Ou seja, não deixar que as circunstâncias guiem nossa vida. A gente não tem certeza de nada na vida, isso é verdade. Mas isso é desculpa para muitas pessoas se tornarem omissas. E, na realidade, o exemplo do Ricardo Fusquillo, que você mencionou, é assim, não um modelo, mas uma inspiração para que a gente possa dizer o seguinte: o que eu vou fazer amanhã? Que atitude que eu vou tomar amanhã para melhorar a mim mesmo e melhorar quem está do meu lado? Então, como é que eu posso contribuir para isso? Então, você fez uma excelente escolha, o Ricardo Fusquillo é uma pessoa... Aqui. Vamos chamar ele? Vamos. Olha ele aqui. Oi, pessoal. Ricardo. Esse cara, ele tem tudo isso: força mental, protagonismo, e mais duas qualidades que eu acho que as lideranças precisam ter: firmeza e coragem. Eu acho que são... eu acho que essas palavras, Fusquillo, elas estão assim na tua alma, né? E por isso eu acho que você é o convidado especial dessa noite, assim, um convidado relâmpago, né? Que traz uma luz igual assim uma estrela cadente, né? Que passa assim deixando brilho. Então eu queria que você contasse aqui para a gente a tua história cheia de protagonismo para inspirar as pessoas aqui. Renatinha, quem me dera ser dessa forma como você está falando, né? É muito, muito bom que as pessoas pensem assim, mas eu, de fato, tenho minhas limitações, né? Como todo mundo. Mas, assim, o recado que eu gostaria de deixar aqui é que as pessoas, elas são protagonistas da vida delas, entendeu? Elas podem chegar aonde elas quiserem chegar. Então, se eu busco me desenvolver, eu preciso, de fato, ter atitudes que sejam compatíveis com essa minha querência, digamos assim, né? Com essa minha vontade. Então, eu não posso realmente me deixar abater por nada. Eu não, como você falou, e a gente já conversou sobre isso, a limitação, ela é uma coisa que, para mim, no meu entendimento, ela é muito mais uma palavra do que uma situação. Eu não me sinto limitado na minha vida, nunca me senti, apesar do meu acidente, e eu vivo como se eu andasse normalmente. Conta um pouquinho aí do que aconteceu com você e como é que você deu a volta por cima. E a gente conheceu na Oi. Eu sofri acidente muito cedo, com 13 anos de idade, e fui, eu falo isso muitas vezes, as pessoas até tendem a não acreditar muito, mas eu fui preparado, de fato, para viver tudo que eu ia viver depois desse fato que aconteceu comigo. Eu fiquei um tempo desacordado, né, e fui efetivamente preparado para viver tudo que eu ia viver a partir de então. Então, depois eu tive vários desafios na vida, né, voltar a estudar, ser inserido no mercado de trabalho, ser inserido não, me inserir no mercado de trabalho e me desenvolver nesse mercado, tanto profissionalmente e pessoalmente também. Eu sou casado há 21 anos, tenho uma mulher maravilhosa do meu lado, que, muito mais do que uma mulher, ela é uma companheira, uma pessoa que me ajuda a caminhar.
Então, assim, a gente tem que caminhar sempre em frente, olhando os obstáculos, tendo discernimento sobre eles, mas entendendo que eles são apenas obstáculos. Eles podem ser superados, só depende da gente, da vontade que a gente tem em superá-los e fazer uma vida que nos agrade. Então, assim, o que é felicidade? A felicidade é um sentimento que está muito dentro de você. Muitas pessoas são felizes com pouco, outras pessoas são felizes com muito. E aí eu não estou dizendo só materialmente, não. Estou dizendo em todos os sentidos da vida, né? O que é pouco, o que é muito para as pessoas, o que é muito para você pode não ser para mim, e por aí vai. É isso. Fusquilo, olha, eu e Sandra Portugal entrevistamos o Fusquilo, a entrevista dele vai sexta-feira ser publicada, amanhã. E eu quero agradecer pelo teu tempo conosco hoje, mais cedo, e agora aqui vindo fazer essa entrada aí para inspirar a gente aí com o teu comportamento protagonista e essa força inabalável. Obrigada. Muito obrigado. De bom. Muito obrigado pela tua presença e pela tua existência nesse universo que é muito importante. Obrigado, conta comigo. Muito obrigado. Também da mesma forma. Muito legal, né? Muito legal. Gente, você vê que isso, Renata, dele, que é muito bacana. A história dele é sensacional. Aqui a Renata batendo palminha. A história dele é inspiradora mesmo. E ele é corajoso, tá? Porque, assim, não estava nada planejado, tá? Eu é que inventei de trazer ele aqui para... Outro gol de placa que você fez, né? Mas, na realidade, é o seguinte, o Fusquilo, ele tem um comportamento determinado, né? Ele tem um comportamento de determinação. O que significa isso? E a gente já discutiu isso tantas vezes, né? Ele tem uma alta dominância, que é um dos fatores que a gente identifica nas pessoas, mas isso está combinado com uma aplicação correta daquele... eu não estou dizendo agressividade, mas eu estou dizendo aquele tipo de firmeza que você falou, exatamente. Sim. De firmeza que você falou para conquistar. E você viu, a gente pode prestar muita atenção quando ele disse assim, aí eu fui inserido, não, eu me inseri no mercado de trabalho, ele traz para ele... Para de dar spoiler da minha entrevista. ele disse isso agora, né? Ele falou, na verdade, que me inseri. E veja, é isso que a gente quer, né? Que as pessoas sejam firmes, que as pessoas tenham autoconhecimento, que as pessoas saibam gerir esse comportamento, que as pessoas tenham ajuda, porque também ninguém vive sozinho, né? Ninguém é autossuficiente completamente, e o nome do jogo é respeito. Quando você encontra uma pessoa dessa, meu Deus, vamos tirar o chapéu e aprender um pouco mais da vida, que a gente pensa que sabe, mas não viveu isso que o Fusquilo viveu. Sim. E quantos viveram muito menos e por muito menos se entregaram, né? Que é uma coisa absolutamente importante. Bacana. E assim, eu acho que isso que você falou, né? Todo mundo tem um pouco, né? Vamos colocar aí, vamos usar só o DISC o DISC é uma ferramenta, é um assessment comportamental que ele me formou, e ele é muito interessante porque cada letrinha, né? Do D, do I, do S, do C, ele é um comportamento preferencial, vamos botar assim, ele é um fator, né? Um fator de dominância, um fator de influência, que é aquela pessoa que ela é mais orientada a pessoas, a relacionamento. Tem aquela pessoa que ela é mais estável, né? Que é mais amável e não gosta muito de mudança, né? É bom ouvinte. E tem aquele cara que é cauteloso,
né, que é perfeccionista, analítico. Eu acho que todos nós realmente temos um pouquinho disso tudo. Só que, preferencialmente, a gente opera nesses quadrantes diferentes, né? E aí, quando a gente opera num quadrante onde a nossa atividade profissional, ela demanda aquilo, por exemplo, para eu estar aqui, isso aqui para mim é uma diversão. Estar aqui é muito divertido. E todo mundo que eu trago para cá, claro que tem um bastidor, mas eu falo assim, gente, vamos se divertir e vamos compartilhar o que a gente tem de bom para inspirar as pessoas. Esse é um ambiente informal, onde na emoção e na verdade, a gente vai estimular esse aprendizado a acontecer, sabe? Então, assim, eu tenho uma característica de dominância e de influência muito forte, né? E que é uma qualidade quando eu estou aqui, mas que é uma ameaça quando eu estou num outro ambiente em que eu não tenho autonomia para tomar decisão, né? Onde eu não tenho liberdade. Então, a gente saber lidar com essas forças, né, Sidney, é que é importante para a gente. Eu tenho que modular a minha dominância em determinados ambientes. Eu tenho que modular essa minha informalidade quando eu estou entrando num ambiente mais formal, né, que me exige uma formalidade. Então, senão não pega bem. Comenta um pouquinho sobre isso. Olha só, eu me lembro bem do seu perfil, né? Porque acho que a primeira vez fui eu que dei a devolutiva para você. Mas aí a gente diz assim, como é que uma pessoa simpática, assim, uma pessoa tão comunicativa, ela pode ser tão firme e tão dominante como é a Renata? Porque ela usa bem e no contexto adequado. É aquela questão da forma que você falou. Por exemplo, eu tenho um perfil diferente do seu. O meu perfil é mais estável e conforme, né? Então, quando deu 7h15, eu já queria entrar para ver se ia dar tudo certo aqui. Você falou assim, aguarda mais 10 minutos aí para a gente testar, não foi? Então, eu preciso de uma organização, etc. Mas você veja o seguinte, aí acontece um cenário de pandemia. Acontece uma mudança radical no sistema de vida de todo mundo. Eu sofro com isso? Eu sofro com isso. Você, provavelmente, sabe se adaptar mais rápido e melhor a esse tipo de ambiente do que eu teria facilidade. Agora, a circunstância obriga. Então, eu tenho que, nesse momento, baixar um pouco o meu nível de estabilidade, baixar um pouco o meu nível de conformidade e entender que não vai dar para fazer as coisas assim tão perfeitas, porque o que me é exigido hoje é mais velocidade. Eu preciso ter uma abordagem um pouco diferente. Então, é nisso que a gente assume o protagonismo da coisa. O Fusquilo, por exemplo, mediante a necessidade dele, dos acontecimentos da vida, do acidente e tudo mais, ele resolveu tomar uma posição diferente na vida. Ele resolveu determinar o que iria acontecer. E, por exemplo, esse é um perfil seu, muito característico. Agora, em determinados ambientes, você vai ter que amenizar essa dominância, vai ter que amenizar um pouquinho a influência e subir, talvez, um pouco a conformidade, para que você consiga montar esse aparato que você montou para deixar, para comunicar para as pessoas dessa forma que nós estamos comunicando aqui, né? Então, as pessoas me perguntam assim, o comportamento pode ser mudado? Pode ser mudado, mas não é preciso que você se torne aquilo que você não é. Não é. É preciso que você saiba usar o que você tem na hora em que você tem, mas você só consegue isso se você se conhecer.
se você tiver uma ferramenta, por exemplo, como essa. Eu vou citar um exemplo de um trabalho que a gente está fazendo, que é detectar qual a propensão de um grupo de colaboradores, né, em relação à segurança. Então, você põe lá, você não faz o perfil do indivíduo, e você põe lá o indivíduo para operar uma máquina. Então, o que acontece? Ele é muito relacional e pouquíssimo conforme, que é a característica da análise, da precisão. Ele pode se distrair porque ele quer comentar alguma coisa com um colega e se machucar naquele momento. Então, saber comportamento, entender de comportamento, é tão importante quanto entender de tecnologia hoje em dia. E você é um exemplo de como você sabe administrar e gerir esse tipo de comportamento. E foi quando eu percebi. Aí eu consegui trabalhar a forma, né? E aí uma outra coisa, eu trabalho com coaching de carreira, né? E eu falo para as pessoas que estão num momento de prospecção de vaga, né? Ou tentando, né, fazer uma transição diária, enfim, buscando um outro lugar para trabalhar, qualquer tipo de transição que a pessoa vai fazer, é assim, gente, primeiro, qual é o teu perfil, quais são os teus valores profissionais? Né? Qual é o teu perfil comportamental? Né? Para você, que vaga é essa? Que área é essa? Que atividade é essa? Desenha a tua vaga. Todo mundo que faz um trabalho de carreira comigo, desenha a vaga do... Cara, faz a tua vaga do sonho. Eu faço a pessoa desenhar a vaga ideal para ela. Sabe? Ela cria aquilo ali. Porque no momento em que ela cria, acaba vindo coisas assim que ela vai ter que considerar como um critério até para ela escolher se ela vai ou se ela não vai. Sabe? E assim, o trabalho é um lugar onde a gente passa muito a maior parte do tempo. 1/3 da nossa vida, pelo menos, está em função disso. Acho que mais até. Mais, né? A gente precisa muito saber tomar boas decisões, se conhecendo. E no momento em que as pessoas fazem uma entrevista, eu sempre falo assim, né? Falei, você não está ali como um produto que vai ser escolhido, né? Qualificado ou desqualificado. Você está ali para você entender que vaga é essa, que empresa é essa. Se a minha bagagem, se a minha experiência te serve também. Né? A escolha ela é mútua. Exatamente. E aí aquela tensão de ir e de ser rejeitado ou escolhido, ela vai embora. E a gente aumenta a curiosidade, né, de você explorar como uma oportunidade em que você pode iluminar, inclusive nas respostas, as suas competências. Opa, olha só, eu tive uma experiência, eu tive esse tipo de atitude, né, para lidar com essa situação. E aí a entrevista vira uma conversa. Mas isso depende disso tudo que você está falando, desse autoconhecimento. Né? Comenta aí. Teu ponto de vista. E se você souber medir qual é a predominância, você pode regular no momento adequado o tipo de atributo que você precisa naquele momento. Vou contar uma historinha rápida, né, dos primórdios lá, quando a gente estava lá quando eu estava lá no começo da carreira lá na Itália, uma pessoa chegou para mim e disse assim, mas e se eu fizer o inventário DISC, né, que não é um teste psicológico, é um inventário comportamental, e se eu fizer isso e a empresa não me contratar por causa disso? A minha resposta foi o seguinte, olha, feliz de você que não vai ser obrigado ou obrigada a assumir um posto em que você vai se sentir infeliz. O paradigma hoje, você fala de orientação de carreira, não é, Renato? Mas veja, o paradigma hoje é que não existe escolha. O primeiro emprego que surgir, você tem que pegar, porque os tempos são difíceis, tudo mais.
Quanto mais a pessoa acredita nisso, que não deixa de ter seu lado de verdade, porque o mercado não é fácil, etc. Mas quando a pessoa foca somente nisso, e você é uma orientadora de carreira, você sabe perfeitamente isso, mas quando a pessoa foca só no início imediato, numa atividade, ela nunca vai em busca do seu sonho. E pode ser, como eu já ouvi, e você já deve ter ouvido também, de pessoas sêniores, diretores de empresa. Uma vez um diretor de empresa chegou para mim e disse, o que eu fiz da minha vida? É duro ouvir isso, né? De uma pessoa de 50 anos de idade, exercendo uma posição de diretoria. O que eu fiz da minha vida? A minha resposta, Renata, e eu fiquei até emocionado quando ele me perguntou isso, eu disse, olha, o que você fez da sua vida eu não sei, mas vamos conversar sobre o que nós vamos fazer a partir de agora? Yes, é isso! Né? Vamos conversar sobre possibilidades? Não, mas o mercado está difícil, as coisas estão difíceis. Claro que as coisas estão difíceis. Alguma vez estiveram fáceis? Alguma vez a gente nadou num mar calmo? Não aconteceu isso. Agora, quais são realmente os seus valores? O que você pode fazer por você? Porque nós temos, efetivamente, como está dizendo aí, o paradigma da escassez. Se a gente permanecer nisso, a gente não deslancha, está muito bem falado aí. Então, o que acontece? Não tem. Você parte do princípio que não tem. Então, o que adianta assumir o protagonismo? Eu serei sempre uma vítima que deverá ser ajudada se as coisas, né, andarem bem. E as coisas nunca vão bem. Essa pandemia, Renata, ela vai passar, ela vai deixar sequelas, mas a gente vai precisar ter solidariedade, a gente vai precisar amar o outro, a gente vai precisar receber o amor das pessoas, para que a gente possa construir uma nação, né, uma sociedade que vale a pena viver. E a gente está falando exatamente disso. Você muda o futuro das pessoas quando você faz essa orientação de carreira. Você muda o destino das pessoas. Eu digo assim, eu acho que a gente, né, nesse lugar, né, de educador, de coach, de professor, né, a gente não é que a gente saiba mais, né? A gente só ilumina, porque quem faz é a pessoa. Exatamente, a gente organiza. Eu acho que a gente ali funciona como um instrumento, uma ferramenta, né? É igual quando você vai abrir uma garrafa, você pode abrir a garrafa de várias maneiras, mas quando você usa um bom instrumento para abrir, você não corre o risco de se machucar e você abre fácil. Então, acho que esse é o nosso papel, né? De ser essa ferramenta e esse instrumento, e que o mérito é todo da pessoa. Né? E, sem dúvida, eu já chorei, me emocionei, porque eu tenho uma conexão afetiva no trabalho, né? Muito forte, né? E eu tenho também, você sabe disso. Eu também, você sabe disso. Nós temos isso, né? E aí isso é muito bacana, né? Mas, assim, não adianta a gente ter isso se a pessoa não estiver comprometida com ela mesma, né? Com a história que ela quer criar para ela, e é aquela coisa, né? Para a gente andar para frente, a gente não pode ficar olhando para trás, senão a gente vai tropeçar. Não? Olha só, tem uma pergunta boa aqui, de prova para você. Ó, Cláudio, a conformidade viraria dominante com a idade? Só para organizar, a conformidade é aquele quadrante do DISC, do C do DISC, que é de cautela, que ele é analítico, ele é preciso, ele é perfeccionista, né? Ele né? Explora um pouquinho para as pessoas entenderem.
Olha, Cláudio, eu não saberia responder essa pergunta com a máxima exatidão. O que eu diria para você é o seguinte, a gente, com a idade, a gente vai se adaptando melhor às circunstâncias e a gente vê que nem tudo é perfeito no mundo. Tá? Eu já fui muito mais perfeccionista do que eu sou hoje. Eu ainda primo pela qualidade do meu trabalho, porque é a minha marca registrada, é o meu nome, é o nome da minha empresa, a Italet, né? Eu não sei se a gente vira dominante com a idade. A gente pode virar o que quiser pontualmente, entende? Então, por exemplo, seja em que idade você estiver, você tem uma característica de conformidade, e você precisa acionar a dominância, que é aquele primeiro quadrante da ousadia, da audácia, etc. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso. Mas existe um conceito que é a essência, o nosso perfil estrutural, que costuma não mudar muito. Em termos de ser humano, a gente nunca pode dizer duas palavras, sempre e nunca. Tá? Então, a dominância sendo aquele atributo que nos dá ousadia, que nos dá audácia, que nos dá determinação, orientação para resultados, assertividade, etc. Se você precisa usar isso pontualmente, pode ser que você possa usar sim, se você se conhecer, se você efetivamente fizer essa análise, essa autoanálise, e entender isso. A grande questão que eu coloco para você, Cláudio, não sei como é que você vai ver essa resposta, é o seguinte, tudo tem que ter um porquê. Por que a gente está querendo virar mais dominante, ou virar mais conforme, ou virar mais estável, ou virar mais influente? Por exemplo, a Renata explicou da questão da forma, né? Que ela recebeu feedback para poder se aperfeiçoar na forma. Eu nunca podia imaginar que a Renata tivesse algum problema de forma, porque ela sabe se comunicar assim como ninguém. Agora, eventualmente, em algum momento, ela vai ter que dar uma recuada, para preparar, para fazer alguma coisa. Então, a pergunta que eu devolvo para você é o seguinte, por que a gente deveria, com a idade, virar dominante? Se você quiser, pode. Talvez não 100% do tempo, tá? Porque a gente tem uma estrutura. Mas existe um outro perfil, que o DISC dá também, que é o perfil adaptado. E esse perfil adaptado, geralmente, é diferente do perfil estrutural, e esse perfil adaptado, ele muda num período de tempo mais curto, de acordo com o contexto. Por quê? Porque a pessoa assume o comportamento de acordo com o que ela lê no ambiente. Então, eu estou num ambiente novo, eu me retraio um pouco. Eu estou num ambiente conhecido, eu me solto mais. Então, não sei se eu respondi corretamente a sua pergunta. Eu tenho um ponto Fala, Renata. Eu tenho um ponto de vista com relação à pergunta dele. Eu acho o seguinte, tanto o cauteloso, né, o conforme, né, que também pode ser chamado de cauteloso, quanto o dominante, os dois eles são orientados a resultado. Sendo que o conforme, ele é um cara que ele é mais... Enquanto o dominante, ele é mais impulsionador, ele assume risco, o cauteloso, ele é mais ponderado. Ele é técnico, né? Muito embasado, né? E ele exerce uma liderança muito baseada em norma, em padrão. O dominante não precisa de norma e padrão nenhum para botar para acontecer, para fazer acontecer. Né? Exatamente. É uma natural. O conforme, ele é muito embasado, fundamentado. O que eu acho é que talvez, que com o passar dos anos, a pessoa vai, naquele ambiente, ela vai dominando os processos, dominando a si mesmo, né? E ficando mais à vontade para ter um comportamento mais dominante,
né? Ainda orientado a tarefas, mas um comportamento mais solto. Talvez seja isso que o Cláudio... Eu acho que com a maturidade, a pessoa vai ganhando, acho que essa cautela diminui um pouco. Essa aversão a risco pode diminuir em função de ter ganhado uma confiança, né? Mas você sabe de uma coisa, Renata, também tem o contrário isso, também o contrário também é válido. Às vezes as pessoas com a idade, elas ficam mais cautelosas. Ficam mais cautelosas, mais conservadoras, mais, entendeu? Na juventude a gente tem aqueles arroubos, mas com a idade talvez a gente possa às vezes ficar. Isso depende muito da situação, mas isso que você falou é muito pertinente. A pessoa pode... de repente, dentro de uma área de negócio, de um segmento, onde ela já sente a vontade, já conhece tudo, entendeu? Então, assim, ela já se apropriou daquilo, muitos anos vivendo aquilo, e aí ela pode, entendeu? Ter um comportamento menos cauteloso nesse sentido, né? Que no início da carreira ela tinha. Mas, assim, é o que você falou, eu acho que o nosso adaptado, o nosso perfil adaptado, a gente, mediante a uma mudança, por exemplo, você passou na pandemia, né, a tua cautela e a tua estabilidade baixaram um pouco, né, e, enfim, a gente muda, a nossa dominância aumenta quando a gente está tocando no projeto, né, quando o nosso relacional aumenta, quando a gente precisa, enfim, está prospectando, como parte comercial, né, exige muito a gente ter esse jogo, né, de cintura, essa conexão, Então, assim, eu acho que tem momentos da vida em que se a gente souber explorar esses comportamentos sem fazer com que aquilo seja uma coisa do tipo. Eu sou uma pessoa que eu não gosto tem pessoas que têm aversão de falar em público. E aí, de repente, ela vai e aceita um trabalho onde ela vai precisar fazer apresentações. Aquilo a pessoa aprende, mas ela vai suando, tem dor de barriga, né? Então, assim, aquilo vira um sofrimento para ela. É um esforço. De repente, ela integra aquilo ali, aquilo deixa de ser um sofrimento. Pode ser, mas eu acho que a gente tem que se conhecer para conseguir se inserir, eu digo assim, num aquário, sabe, peixe de água alcalina, quando você põe uma água ácida, ele morre, né? Ele fica agonizando. Exatamente, num ambiente diferente. Você sabe que também... Aí, para mim, Cláudio Consenza, a resposta é o maior grau de adaptabilidade e resiliência. Se você se tornar mais resiliente, você consegue conviver, né? Que foi um dos nossos temas alguns minutos atrás, né? Se você tiver resiliência e autoconhecimento, você consegue fazer a gestão do seu comportamento de acordo com aquilo que você precisa. Tá? Então, nós não podemos, a gente está em qualquer circunstância, mas a gente tem que ter a sabedoria de usar o que a gente tem ou lançar a mão daquilo que a gente não tem. Mas tem uma outra coisa muito interessante, né? Que é o seguinte, o sucesso, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas o sucesso, ele não é uma questão individual, ele é uma questão de equipe sempre. Sempre é preciso que a gente tenha a complementaridade de um perfil diferente do nosso, porque eu sou bom numa coisa, você é boa em outra coisa, né? O Fusquilo é bom em alguma área e a outra pessoa é boa noutra área. Se elas combinarem os talentos com respeito, com reconhecimento, respeitando a diversidade, elas vão fazer uma dupla maravilhosa. Você sabe, por exemplo, que eu tenho um perfil bem diferente do presidente da Itality, do Jorge Matos. E a gente se complementa, né? Tem coisa que ele
me encarrega de fazer porque eu vou dar mais conta daquilo. Tem coisa que eu não consigo e eu não vou me meter naquilo. Ele tem isso, embora ele tenha uma grande equipe de diretores lá que pode dar conta de tudo. Mas respeito e a combinação dos talentos é a melhor forma de lapidar. E isso só acontece. Uma vez eu escutei uma frase de uma pessoa que eu admiro muito, que é um psicólogo chamado Roberto Crema. Ele disse assim: ninguém ensina ninguém e ninguém aprende sozinho. Nós aprendemos no encontro. E esse encontro faz a gente aprender. Eu tive a felicidade de conhecer o Fusquilo, que eu não conhecia, né? A gente está batendo esse papo tão agradável para falar de comportamento e dizer que todo mundo é um talento, todo perfil é um talento. Descubra o seu, descubra e trabalhe o seu. Veja qual é o seu sonho. Converse com a Renata, que ela sabe orientar muito bem nisso, né? E faça as coisas acontecerem, não deixe a vida passar, né? Para você ter uma ideia, eu fiz um mestrado, eu passei por uma história interessante. Eu fiz comunicação, depois administração, depois recursos humanos, depois eu fiz coaching, depois eu fiz, antes eu fiz o DISC, tudo mais. Qual que é a linha comum disso tudo? É o ser humano. E aí eu ia fazer, né, o doutorado, depois do mestrado eu ia fazer o doutorado. Mas eu resolvi que eu ia voltar ao banco e cumprir um sonho de 30 anos atrás, que era fazer psicologia. Então, isso foi em 2017, para você ter uma ideia. E aí eu falei, eu sou maluco, né? Porque como é que eu vou? Mas isso vai me enriquecer o conhecimento do DISC. Isso vai me fazer aplicar melhor as minhas habilidades naturais, porque eu gosto de conversar com as pessoas, de ajudar as pessoas. Então, eu resolvi. Aí eu falei assim, mas eu estou muito velho para isso, né? Eu estou muito velho, já passei dos 60, então eu sou muito velho para isso. Mas eu disse, não, eu vou fazer, eu nem conhecia, mas eu falei assim, eu vou fazer que nem o Fusquilo. Eu vou atrás desse negócio, e agora está quase chegando no fim, né, a formação em psicologia, que me ajuda em todos os campos da vida, até mesmo nas minhas relações pessoais. E eu não posso deixar de comentar aqui o seguinte, o lifelong learning, né? Você não para de aprender. Né? Enquanto você estiver trabalhando, enquanto você estiver atuando, né? E muito interessante porque você escolheu uma carreira que quanto mais velho você estiver, mais sábio e mais interessante você vai ficar. Né? Não só pelo conhecimento adquirido, mas por você estar antenado com o que está acontecendo. Né? Eu agradeço muito essa sua fala. Ela me encoraja muito. Que bom! Mas é isso que a gente tem que iluminar aqui, porque são os comportamentos da liderança atual. Né? É não parar de aprender. Não existe o comportamento de um 60 a mais hoje. É muito diferente, porque a expectativa de vida nossa está subindo muito. Subiu muito. A gente está numa temporada de diversidade e inclusão e o etarismo aparece, né? Apareceu. Sandra, até essa semana também, eu acho que foi ontem, ela participou de uma live falando, né, dos 60 a mais. Então, assim, as pessoas com 60 a mais estão começando uma carreira nova, sabe? E ela pode ainda ter mais 2, 3 carreiras, porque a cada 10 anos a gente faz um ciclo, né? A gente se torna expert se a gente repetir aquilo. Então, assim, é mais um exemplo para a nossa resenha maravilhoso. E olha só, se um velhinho que nem eu consegue ainda cumprir um sonho, o que dirá o jovem? Você sabe que muitas vezes, eu dava aula na FGV durante muitos anos, né, em gestão comportamental,
E eu perguntava para o aluno, quantos anos você tem? E a pessoa dizia 25. Eu falei, olha, hoje em dia, a nossa vida produtiva vai brincando até os 70, 75. Isso aí. Né? E aí a pessoa falava assim, nossa, mas eu vou ter que trabalhar até os 75. Eu falei, não, você vai ter que se divertir até os 75. Então, o que que acontece? Quanto tempo falta do 25 para os 75? Faltam 50 anos. Você sabe o que você pode fazer em 50 anos com a tecnologia que está chegando, com tudo que está acontecendo aí? Você pode construir 2, 3 carreiras. Eu não vou dizer que você mude, assim, né, indiscriminadamente, para não perder energia, para não perder dinheiro e nem tempo. Mas você pode se dar o luxo de fazer escolhas. Por que não assumir o protagonismo da sua vida? É isso mesmo. E, assim, a carreira portfólio, né? Hoje eu estava falando com a Renata Perrone, da The Bernet, ela estava falando foi até do marido dela, que o marido dela está trabalhando, e ele também é empreendedor, né? Ela estava falando, nossa, ele fala que é a carreira portfólio, que ele sempre vai agora diversificar, e eu também optei por isso, né? Eu dou aula, eu sou coach, eu sou empresária, então, assim, eu acho que quando a gente diversifica, né? Claro que com sinergia em tudo que a gente faz para a gente Exatamente. estar pensando, né? Eu falo que quando eu comecei a trabalhar com essa área mais humana, eu nunca abandonei uma competência técnica que eu tenho, que é incrível, que nem todo RH tem, que é projeto. Exatamente. Então, eu tenho a gestão de projeto que traz qualidade para a gente estruturar os eventos, para a gente estruturar os programas, para a gente acompanhar em modo projeto a evolução, né, através de indicadores. O processo de coach. O processo de coach é um projeto, né? Tem escopo, projeto. Tem meta, né? Tem prazo, Exatamente. Tem programa, tem recurso. Muito legal. Sidney, amei esse papo com você. Se a gente e eu mais ainda. Gente, vocês querem que Sidney vá embora? Ninguém vai querer. É muita generosidade. Para a gente. É muita generosidade. Eu acho que eu vou pautar a minha vida na gratidão, sabe? Por tudo que eu tenho, por tudo que eu consegui, e eu não estou falando em termos materiais, não é esse o caso, mas o que eu queria, se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês, é uma mensagem de esperança e uma mensagem de perseverança, que sintetiza um pouco o protagonismo, a firmeza, o autoconhecimento, a resiliência e tudo mais. Esperança de coisa ativa, de coisas boas. E também gratidão pela vida, né? Por a gente poder acordar, por a gente ter uma família, por a gente ter onde morar, por a gente ter tomado café da manhã, almoçado, jantado, que muitas pessoas não têm isso, né? E eu acho que a vida passa muito rápido, sabe, Renata? Quando a gente mal espera, a gente já está com X anos. E o que eu acho que a gente precisa fazer é aproveitar o momento, mesmo que ele seja de pandemia, mesmo que ele seja de um contato virtual. Eu não tenho possibilidade de abraçar você, Renata, mas vai chegar esse momento. Vai chegar esse momento que a gente vai se encontrar pessoalmente e que a gente vai se abraçar e vai externalizar aquele carinho que todo mundo precisa. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem final, gratidão a você que nos ouviu até agora, gratidão a você, Renata, por ter tomado essa iniciativa, né? Gratidão cada um tem a sua crença, a sua fé, mas a gratidão a Deus por nos dar
a nossa vida, por nos conceder a nossa vida, e também as possibilidades e as ferramentas de autoconhecimento que a gente tem, para a gente poder usar para o nosso bem, mas principalmente para o bem dos outros. Porque isso é o que importa na vida. É a gente distribuir amor, a gente levar a paz e a gente prestar gratidão a todo mundo. Muito obrigado, Renata. Você é uma pessoa incrível e, para mim, foi assim, uma honra, uma alegria, assim, uma catarse essa noite de conversar com você. Continua assim, continua ajudando as pessoas, tá? As pessoas precisam muito. Um beijo no seu coração. A gente vai um beijo no coração de todo mundo que está ouvindo. Gente, olha que graça, olha, agradeço a todo o conhecimento que foi passado, gostei muito de estar aqui com vocês. Aqui tem um recadinho para você. Sidney, você ficou cheio de fã. Grata, apesar de mais novo que eu, está me ensinando, a Carmen. A Gilda, agradeço todo o conhecimento que foi passado, gostei. Tem uma pessoa que, muito bom. Pena que foi muito rápido. Gente, olha, esse homem, ele é um poço de sabedoria mesmo, né? Como é que as pessoas te encontram, o Sidney? Olha, pode me procurar na Itality ou pelo meu e-mail, que é sidney.fratini, que está escrito aí, né, na tela, @etalent, todo junto, .com.br. Então, é sidney.fratini@etalent.com.br. Visitem o site da etalent.com.br também, vocês vão entender um pouquinho mais essa questão de como funciona o comportamento, e prestigiem sempre a Renata, que é, assim, uma irmã para mim. Ela é uma pessoa, assim, de uma qualidade humana, não é só profissional, uma qualidade humana que surpreende. Ainda bem que tem gente assim no mundo. Né? Gente, isso. Olha, muito obrigada. Pessoal, seguinte, essa resenha vai ficar no canal Renata Nigri no YouTube, gravada, tá? Quem não conseguiu assistir toda, vai lá, curte o canal. A gente toda semana tem um tema novo sobre liderança e desenvolvimento humano. Amanhã a gente vai estar com uma entrevista maravilhosa com o Fusquilo, que foi o nosso convidado relâmpago aqui. E a todos que participaram, comentando e edificando aqui esse convidado maravilhoso, aqui a Fernanda, adoramos, uma noite agradável, por conhecimentos compartilhados, muito bom. Gente, beijo no coração, boa noite, e vamos ter muita atitude protagonista, com muita firmeza, com muita coragem, com muita alegria, né? E positividade. Paz a todo mundo e luz para todo mundo. Amém. Um beijo no seu coração, Renata. Para você também, querido.